Boa tarde. Iniciamos nesse momento o terceiro evento do ciclo de debate sobre qualidade legislativa. E eu queria aproveitar para, além de saudar os colegas que estão aqui nesse momento, saudar também os colegas que estão nos acompanhando pelos seus órgãos, setores, que não puderam vir aqui por algum motivo de força profissional, mas que podem acompanhar a discussão pela internet, em especial pelo www.edemocracia.gov.br. Quem tiver seu laptop aí e quiser acompanhar a discussão que está ocorrendo na internet, o chat ao vivo, pode entrar também nesse endereço. E quiser perguntar por essa forma, para nós aqui, a gente está recebendo as perguntas pelo chat do E-Democracia. Queríamos saudar também nossos colegas das câmaras municipais de todo o Brasil e das assembleias legislativas e agradecer ao Interleges por ter divulgado o evento, em especial também ao deputado Eduardo da Fonte, segundo vice-presidente da Casa e coordenador do programa Interação Legislativa, que está também convidando aí os colegas servidores parlamentares das Casas Legislativas do Brasil para assistir. E nós temos o maior interesse em compartilhar essas ideias, ouvir também, entender a problemática dos outros legislativos, que a gente tem certeza que nós temos aí muitos problemas em comuns. Infelizmente, queria dar um aviso que o deputado Miro Teixeira, que seria o terceiro componente aqui como palestrante da mesa, não pôde estar presente aqui hoje. Ele teve aí uma agenda de última hora no Estado. Infelizmente, pediu desculpas, agradeceu a oportunidade e espera estar aqui numa outra edição. Bom, gente, só fazendo um rápido retrospecto, nós começamos a discutir algumas ideias relativas à qualidade legislativa. É importante a gente entender que existem vários eixos, e sem querer ser exaustivo, nós podemos entender que incluir processos de participação social, consultas públicas, em processos de qualidade legislativa hoje um aspecto muito importante, está em qualquer carta de recomendação de qualidade legislativa. Nós esperamos, então, num segundo ciclo, esse ciclo se encerra, então, no dia 24, quando nós teremos a nossa quarta edição. Nós esperamos que no ano que vem, quando nós iremos fazer o segundo ciclo, nós poderemos, então, explorar outros assuntos que nós não exploramos aqui nesse semestre, tais como a participação social, seja ela digital ou não digital. Também explorar a transparência, agora chamada transparência colaborativa. E a Câmara estará lançando aí nos próximos dias o projeto Dados Abertos. Como resposta à Lei de Acesso à Informação, aprovada no Senado Federal há 3-4 semanas atrás, está prestes a ser sancionada pela presidente Dilma, que irá criar uma revolução no conceito de publicidade. Então, os dados agora, isso é muito importante para a nossa discussão, os dados dos serviços públicos, das todas as esferas, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, de todas as unidades de federação, incluindo até empresas públicas, terão que ser disponibilizados nos formatos abertos. Por isso, nós encaminhamos aí uma síntese feita pelo colega Rogério Scheidmantel sobre a Lei de Acesso à Informação. Algumas pessoas aqui da casa já estão começando a discutir o impacto que essa lei terá nos nossos trabalhos. Em especial, o projeto Dados Abertos da Câmara está saindo e permitirá, então, que as pessoas possam trabalhar com essa ideia de transparência colaborativa. Por exemplo, nós temos discutido aqui que nós temos aí cerca de 15 mil proposições. A própria sociedade, os ativistas, os hackers, já estão fazendo ações e esperando os dados abertos da Câmara, do processo legislativo, para nos ajudar a fazer uma série de conexões, que eles chamam de infográficos e de análises que poderão nos permitir, nos auxiliar, além das análises que nós fazemos internamente, a entender alguns aspectos do nosso processo legislativo. Por exemplo, quais são, cruzar variáveis como
o mérito de determinados projetos, o tempo que ele fica parado, quais seriam as características dos projetos mais bem-sucedidos e uma série de outras variáveis que podem ser cruzadas. Também, um outro aspecto que nós queremos discutir é a legimática, quer dizer, a união da tecnologia para fins de legística, de aprimoramento da qualidade legislativa. Temos aí alguns projetos nessa linha, o editor de texto legislativo pode auxiliar os diversos órgãos da Casa a melhorar a qualidade legislativa, e além da simplificação legislativa, aquelas coisas relativas à consolidação das leis, à harmonização. Então, são temas que nós queremos explorar no futuro. Estou falando um pouquinho do futuro, para também voltar ao passado. Ou seja, nós começamos a discutir o ciclo, falando sobre a avaliação do impacto legislativo. Queremos retomar esse assunto, mas entendemos que isso é muito importante, por isso que o começo se deu dessa forma. E o debate passado e esse de hoje está se concentrando num outro aspecto muito importante, que é do processo legislativo, que é da compreensão das instituições legislativas mesmo, que é um item bastante relevante nessa discussão sobre qualidade legislativa, que impacta neste assunto. Nós vimos no primeiro dia essa tensão entre quantidade e qualidade. Quer dizer que o nosso modelo, que valoriza muito o aspecto quantitativo, com esse número de cerca de 15 mil proposições em tramitação, quer dizer, é um número, em qualquer perspectiva, muito grande. Isso pode prejudicar a qualidade dessas proposições. Quer dizer, se nós queremos fazer avaliações de impacto, quer dizer, entrar mais a fundo na discussão dos impactos que essas leis, que essas proposições legislativas podem ter, será isso viável diante do grande número de proposições? Então, essa tensão quantidade versus qualidade esteve presente nos nossos debates, da necessidade de estrutura, então, para suportar isso, né, para auxiliar nesse processo de análise mais aprofundada, e do acesso a informações para fazer essa análise. São temas que nós discutimos principalmente no primeiro dia. Em seguida, no segundo dia, discutiu-se muito a questão do excesso de proposições, excesso de órgãos colegiados, de comissões, coisas que podem afetar o que o Fernando Saboia chama de a falta de gestão do processo legislativo. A questão levantada pelo Luiz Antônio de nós priorizarmos a questão de avaliação dos custos do processo legislativo, dos custos de uma proposição, né? Talvez nós podemos um dia chegar a um indicador nesse sentido. E, em forma geral, da falta de critérios de priorização das proposições de um processo legislativo, né? A banalização da urgência, o excesso de proposições, que dificulta, então, uma visão clara do que pode ser priorizado, de como ser priorizado e de qual seria, então, o foco do Congresso, por exemplo, numa determinada sessão legislativa, assim como faz os Estados Unidos, o parlamento americano, que fixa uma agenda legislativa e é mais ou menos claro o que se vai discutir dentro de uma sessão legislativa. Algumas ideias surgiram, e tem surgido e tem sido encaminhada a nós nesse sentido, e queremos muito reforçar hoje o espírito de buscarmos aqui sair com resultados concretos desse debate. Acho que o debate, esse ciclo de debates, tem pelo menos dois objetivos muito claros. Primeiro, do debate em si, isso é um valor que vale por si mesmo, de trocar ideias, de harmonizar conceitos, de estudar problemas, apresentar soluções. E também o segundo ponto, que é de trazer projetos concretos, ações concretas dentro do nosso alcance, com mais ou menos relação com o público parlamentar, que possam gerar algum tipo de melhoria que afetem sempre a qualidade legislativa. Essa é a nossa linha mestra. Nós nos guiamos aqui pela a ideia de qualidade legislativa. Então, dando continuidade a essa discussão, sempre tendo uma visão quanto mais abrangente possível sobre o parlamento,
mas tentando um pouco, no caso de hoje, nos dedicar mais a entender as comissões, no sentido geral, e o seu valor, que eu queria apresentar, então, os dois ilustres convidados de hoje, começando aqui pela nossa prata da casa, Marcelo Lacombe, consultor legislativo. Ele pediu para que não falasse, mas ele é consultor desde 92, entrou aí na ilustre safra de 92. É uma das poucas pessoas nesse país que concilia aí um conhecimento teórico profundo do legislativo e de ciência política com a vivência prática do legislativo. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de Nova York e pesquisador na área de ciência política em diversos aspectos. Também nós chamamos hoje, pela primeira vez, um convidado, um pesquisador externo, que é o Assir Almeida, que é mestre em ciência política pela Universidade de Rochester e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica do IPEA. Suas áreas de interesse são estudos legislativos e instituições políticas comparadas e recentemente publicou um livro com Fabiano Santos, que é um grande pensador e pesquisador do legislativo brasileiro, que se chama Fundamentos Informacionais do Presidencialismo e Coalizão. Infelizmente ele não pôde trazer aqui nenhuma, que é bem típico de autores que acabam assim recentemente tendo sua publicação, não recebem, né, a publicação. Então eles têm que esperar chegar na livraria para comprar o livro. Então infelizmente ele não pôde trazer aqui, mas a palestra dele já é uma síntese, será uma síntese desse livro, que é uma série de artigos que faz um estudo aprofundado sobre comissões. Queríamos então trazer, né, essa pesquisa fresquinha, digamos assim, para nós entendermos um pouco mais as comissões. Eu queria então começar e chamar o Marcelo Lacombe para, então, livremente expor aí seus pensamentos sobre o legislativo e nos brindar aí com algumas ideias. Lacombe. Boa tarde, obrigado pelo convite, Cristiano, Assir, colegas da casa, demais presentes. Bom, isso aqui o que eu vou conversar com vocês hoje é o resultado de umas notas de uma pesquisa já de longo prazo, uma certa evolução da minha tese de doutorado, que foi sobre sistemas presidenciais e parlamentares comparados, no que respeita à organização interna de câmaras legislativas. Como eu não pude, eu tenho mania de, até hoje, apesar do computador, escrever primeiras coisas na mão, eu não tive tempo de botar ainda no computador. Mas, enfim, eu espero que eu tenha razoavelmente organizado minha exposição para me tornar inteligível a vocês todos. Claro, perguntas serão bem-vindas. Bom, em se tratando de instituições legislativas comparadas, eu decidi hoje enfocar a minha fala no sistema congressual americano. Por quê? Uma questão óbvia, porque é um sistema presidencial como o brasileiro, é um sistema baseado, ou seja, é um sistema originário, embora você tenha comissões nos sistemas parlamentares, no sistema parlamentar inglês, quer dizer, no seu desenho acabado, ele é a fonte de inspiração dos outros sistemas parlamentares que usam o sistema de comissões de forma mais ativa. Bom, falar do sistema de comissões americano implica também falar da evolução do sistema partidário americano, uma vez que, ao contrário do que se pensa, a evolução do sistema de comissões americano não foi linear, mas esteve sujeita a oscilações paralelas a oscilações no sistema partidário. Obrigado. Alô? Bom, está funcionando? Tá. Bom,
A primeira fase do sistema partidário americano, que nós poderíamos chamar de uma fase experimental, que foi a fase que começa logo após a independência e a aprovação da Constituição americana, e que dura até mais ou menos 1820. Esse é o sistema chamado, em que o sistema partidário americano se divide em dois partidos principais, o federalista e o republicano. Ambos os partidos eram partidos de notáveis, certo? E um defendia mais a elite comercial, o federalista, e o republicano de Jefferson, liderado por Jefferson, defendia mais os interesses agrários. O segundo sistema partidário americano é o da primeira experiência democrática americana, que começa mais ou menos em 1828, logo após um processo doloroso de crise que se segue à derrota na guerra com a Inglaterra em 1812, em que a capital dos Estados Unidos é invadida pela armada inglesa. Esse sistema se caracteriza também pela expansão, uma grande expansão do eleitorado, e a criação de dois partidos muito importantes. Os Whigs, que são, de certa forma, herdeiros dos federalistas, e os democratas, que são os herdeiros dos republicanos de Jefferson. Na verdade, o Partido Republicano de Jefferson não tem a ver com o Partido Republicano atual, embora exista essa reivindicação de herança. Bom, o terceiro sistema partidário americano, ele emerge após a Guerra de Secessão. Esse sistema que eu falei, o primeiro sistema democrático, vai de 1820 e poucos até 1860. Com a Guerra de Secessão, você tem uma grande reformulação do sistema partidário, e aí nós já temos os dois grandes partidos americanos na sua feição mais reconhecível, mais moderna. Os democratas, que se tornam prevalentes no sul dos Estados Unidos, e os republicanos. Finalmente, depois disso, a partir de 1890, você tem uma nova reformulação da base eleitoral dos partidos americanos, e com o advento da industrialização, e aí você tem os democratas já expandindo um pouco além do sul, para pegar as classes operárias originadas da Revolução Industrial, os republicanos representando os grandes interesses financeiros e industriais. E, por último, o sistema do New Deal, que mais ou menos repete essa clivagem, certo? O que importa notar é que até do fim da Guerra de Secessão até 1960, a clivagem democratas e republicanos, além de obedecer essa clivagem de classe social, ela mantém a clivagem regional, ou seja, democratas mais prevalentes no sul e republicanos mais prevalentes no nordeste. Quais foram as consequências dessas mudanças para o sistema de comissões? Bom, o sistema experimental que eu falei, o primeiro sistema americano dos federalistas e dos republicanos, ele se caracterizou no Congresso pela prevalência do plenário sobre as comissões. Certo? É um sistema que de poucas comissões permanentes, foi um sistema de poucas comissões permanentes e de comissões ad hoc, mais ou menos como as nossas comissões especiais, mas construídas sob instruções bastante restritas sobre o que elas podiam e deveriam fazer. Então você tinha uma dominância do plenário no processo legislativo, no primeiro sistema americano. Quando é que isso muda? Justamente após a guerra com a Inglaterra em 1812, a crise do sistema do Partido Federalista, e aí você tem a criação de comissões permanentes. Você começa a ter aí uma avalanche de novas comissões permanentes.
essa mudança foi liderada por um político muito importante na história americana, que foi o primeiro grande presidente da Câmara de Representantes americana, Henry Clay. Certo? E ele criou esse sistema de comissões não tão preocupado com a eficiência do processo legislativo, mas com a necessidade de criar um sistema de coalizão de interesses dentro do Congresso que pudesse fazer face ao Executivo. Certo? Quer dizer, o sistema de comissão foi criado nos Estados Unidos para favorecer aliados, nesse primeiro momento. Certo? Também estava relacionado com certas demandas políticas bem específicas, certo? Como, por exemplo, aposentadorias para os veteranos da guerra de 1812. Tá certo? Criou-se o Comitê dos Veteranos, a Comissão dos Veteranos, dentro do Congresso. Né? E também com a discussão sobre terras públicas, terras federais dentro dos estados, dos novos estados criados com a expansão da fronteira americana. Né? Assim, né, com as comissões, Clay também aumentou o apetite fiscalizador do Congresso americano. Né? Para fazer face a um presidente que na época era muito forte, que era o Andrew Jackson. Certo? Bom, esse sistema dura, basicamente, com comissões fortes, tá certo? E relativamente descentralizado dentro da Câmara de Representantes, até a Guerra de Secessão. Com a Guerra de Secessão, né, acontece uma coisa interessante. No final da guerra, o que acontece? As duas casas legislativas começam a ser dominadas por partidos diferentes. Então você tem a Câmara de Representantes dominada de forma avassaladora pelos democratas e o Senado dominado pelos republicanos. E o que começa a acontecer com o sistema de comissões? Ele começa a ser manietado pelos partidos políticos, pelos líderes, né? Pelos grandes líderes e pelos presidentes das respectivas casas, que se tornaram, que no caso americano são os líderes de fato da maioria. Né? O personagem importante dessa época aí, então, é um presidente da Câmara chamado Joseph Cannon, tá certo? Esse homem é muito importante para a democracia americana porque ele estabelece a doutrina da responsabilidade partidária. Ou seja, o partido é responsável pelo que ele apresenta e pelo que ele aprova. E com base nessa responsabilidade, tá certo? Cabe ao líder disciplinar o seu próprio partido. Certo? É óbvio que em um dado momento os representantes começaram a se revoltar contra esse sistema centralizador. Tá. E Cannon era republicano também, isso tem que ser dito. Mas uma vitória, uma avalanche que derruba a maioria republicana na Câmara em 1910, leva o Partido Democrata a fazer várias modificações institucionais, mais uma vez, reduzindo o poder do líder e transferindo as decisões sobre a questão da agenda congressual, não tanto para os líderes, mas para o que os americanos chamam de o caucus partidário, que seria aqui a bancada reunida. A bancada reunida decide qual vai ser a agenda, pelo voto. Tá certo? Então, qual era o princípio? Se a bancada, por 2/3, aprova aquela agenda, então as comissões devem trabalhar para que aquela agenda seja levada a plenário. E uma vez levada a plenário aquela agenda, ela tem que ser aprovada por todos os membros do partido. Certo? Essa foi a doutrina do caucus democrata. Certo?
Após 1920, isso começou a cair de novo. Tá? O poder dos partidos começou a cair, a declinar. E aí o que começou a acontecer? Você tem aí o nascimento do sistema que tornou famoso o sistema de comissões americanos, o sistema chamado de seniority, que é o sistema de antiguidade é posto. Certo? Então, o que favoreceu isso? Com o relativo declínio da volatilidade eleitoral do eleitorado americano, o que começou a acontecer? Os membros do Congresso começaram a ficar mais estáveis e começaram a passar mais tempo nas comissões. Então eles começaram a ganhar um poder de antiguidade, porque eles conheciam mais os procedimentos, eles sabiam mais quais os projetos que tinham chance de serem aprovados, eles sabiam mais o que o governo pedia, geralmente, naquela área específica, e esses homens começaram a ter preeminência nas nomeações. Então, como é que se estabeleceu esse sistema? Uma vez um membro com assento numa comissão, ele não poderia ser removido unilateralmente pelo líder. Tá certo? E mais, o presidente da comissão era sempre o membro mais antigo daquela comissão. Como as maiorias estavam mudando pouco dentro da Câmara, certo? Você tinha uma relativa estabilidade das maiorias das duas casas, esse sistema durou muito tempo. Durou muito tempo e só começou a ser realmente questionado e assim, de forma muito lenta, né? A partir dos anos 50. Tá? Você tem uma primeira tentativa de reorganização disso em 46, mas que não leva, não vai muito adiante no sentido do desafio do poder dos presidentes de comissão. Ao contrário, é nessa época, em 46, que se criam os staffs das comissões. Nos Estados Unidos os staffs são autônomos, o nosso é centralizado, o deles é por contratação. Né? Cada presidente da comissão contrata o seu próprio staff, tá certo? E tem direito ao apoio técnico que ele pedir dentro do orçamento dele. Né? É um sistema diferente do nosso. Eles têm uma espécie de consultoria legislativa parecida com a nossa, mas eles não têm um DECOM tão claro. Né? Eles têm... o DECOM deles cuida meramente de questões regimentais, e só. Não faz um apoio técnico. E a consultoria deles, legislativa, não faz apoio técnico às comissões, direto. Não faz também. Não tem acesso, como aqui tem. Tá? É um desenho institucional distinto nesse ponto. Tá? Bom, mas, enfim, esse sistema de seniority, de antiguidade a posto, continua até os anos 60. E é ali com Kennedy e Lyndon Johnson que a coisa muda. Né? Por quê? Aí o que acontece? Os democratas voltam a ter os democratas liberais, porque nos Estados Unidos os liberais são os democratas de esquerda. Os democratas de esquerda conseguem se tornar maioria dentro do partido e aí resolvem mudar o sistema. Por quê? Porque esse sistema, na Câmara, como eu falei, era dominado pelos democratas, mas pelos democratas conservadores do Sul. Então, vários deles eram presidentes de comissões. Né, e bloquearam, quando podiam, toda a legislação no que se referia, por exemplo, à discriminação racial, direitos humanos, que era a agenda dos anos 60. Então, uma vez esses democratas ganhando maioria dentro do partido, eles começam a estabelecer várias mudanças, né? Para justamente minar o poder desses presidentes de comissão conservadores do partido. Né? Primeiro, o que eles fizeram na Câmara? Eles fortaleceram a chamada comissão de regras, expandiram
o número de representantes na comissão de regras, que é justamente a comissão responsável pela distribuição das proposições. E ela distribui as proposições já dando certas instruções de procedimento legislativo. E aí eles começaram por aí já a controlar, né, a atuação dos presidentes. Né? E a outra coisa que veio já nos anos 70 foi a fragmentação das comissões em subcomissões, né, com jurisdições definidas e tornando os presidentes dessas subcomissões, de certa forma, soberanos em relação ao presidente da comissão. A outra coisa que eles criaram foi o voto secreto para a escolha dos presidentes de comissões. Assim, acabando, de fato, com a ideia de antiguidade. E protegendo quem quisesse votar contra esses presidentes mais antigos que pudessem estabelecer algum tipo de retaliação. Certo. Por fim, a outra coisa que eles fizeram foi tornar a nomeação dos membros da comissão controlável pelos líderes políticos, o que não era pelo sistema de antiguidade. Certo? Então os líderes começaram, embora não tivessem o poder de remoção que o líder no Congresso brasileiro tem, eles, uma vez que o mandato segue toda a sessão legislativa, eles puderam, de alguma forma, influir na composição da comissão. Não é? Bom, a discussão sobre o papel das comissões no processo legislativo americano gera várias hipóteses, algumas delas que se confrontam, mas que, a meu ver, em muitos casos, elas são complementares. Se você olhar os comentários, tanto de ciência política ou mesmo da crônica política americana, você pode notar que as comissões são vistas como uma maneira de prover informação ao processo legislativo, uma forma do Congresso amoldar a legislação aos seus propósitos, de favorecer especialização, de favorecer a reeleição dos seus membros, uma vez que ela permite que esses membros influenciem no processo legislativo, assim como de avançar plataformas partidárias. A outra forma também, a outra constante da crônica política é ver a comissão como um lugar de lobby e do interesse específico às expensas do interesse mais geral do plenário ou do próprio eleitorado. As críticas que geralmente se fazem às comissões americanas não são muito diferentes das que se fazem ao Congresso brasileiro nesse particular. Por exemplo, muitos observadores não acreditam que as comissões sejam tão eficientes quanto se pensam. Audiências de comissões são acusadas de serem audiências previamente montadas para simplesmente defender um ponto de vista já estabelecido pelos membros das comissões. Eles reclamam de ausência de real deliberação no processo decisório das comissões. E muitas vezes eles dizem que as leis são levadas a plenário sem o devido exame pelas próprias comissões. Tem mais alguns pontos aqui, mas eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu exagerei aqui nas minhas notas. E vou passar para o Assir, porque eu já estou entrando na área dele, que é a discussão justamente do papel das comissões no que respeita à eficiência do processo legislativo. E eu vou deixar ele falar para a gente continuar a nossa discussão depois. Obrigado, Marcelo Lacombe. Saudamos aqui a presença do secretário-geral da mesa, Sérgio Sampaio, que é o patrocinador deste evento, deste ciclo de debates. E queria saber do pessoal do fundão, está ouvindo bem? Não querem vir mais para perto aqui da frente? Pode sair cedo, viu, sentando aqui na frente, não tem problema, tá?
Ok. Obrigado, Marcelo Lacombe. Passo a palavra, então, a Cira Almeida, que terá também os mesmos 25 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Cristiano. Prazer aqui falar na Câmara dos Deputados. A minha fala é uma fala sobre as comissões permanentes. É uma fala que vai refletir as ideias de um trabalho acadêmico que eu desenvolvo junto com o professor Fabiano Santos, lá do IESP, do Rio de Janeiro. Eu sou do IPEA. Eu não vou apresentar números, indicadores, vou apresentar aqui uma perspectiva acadêmica, não é original, mas ela é pouco desenvolvida no Brasil, pouco usada pelos acadêmicos brasileiros. É uma perspectiva, ela é chamada na literatura de perspectiva informacional do processo legislativo, e enfatiza a produção de informação pelo legislativo, especificamente pelas comissões. Então, a pergunta norteadora da minha fala é qual é a relevância efetiva das comissões permanentes no processo de produção de políticas públicas. E o que eu vou tentar, quer dizer, que muito brevemente, o ponto que eu vou tentar fazer é que existem evidências sugestivas de que as comissões permanentes na Câmara dos Deputados operam sob uma lógica informacional, atendem a uma demanda do plenário por informação a respeito das políticas públicas. E, após apresentar essa evidência sugestiva, eu vou mencionar algumas propostas de reforma para potencializar esse papel informacional das comissões permanentes. Eu devo fazer a observação que eu, embora seja do IPEA, não estou aqui, a minha fala não é institucional, eu não falo pelo IPEA, eu falo por um trabalho que eu desenvolvo, um trabalho de teor acadêmico, que o IPEA ainda está internalizando. Então, não é o IPEA recomendando nada, não é o IPEA falando nada, ok? Bom, então, em termos de estrutura da apresentação, eu vou primeiro falar sobre como a literatura, a ciência política brasileira, né, interpreta, quais são as interpretações dominantes sobre o Congresso, ou seja, a lógica que rege o comportamento dos parlamentares, as implicações dessas lógicas para o papel das comissões, né. Vou muito brevemente apontar essas interpretações que são dominantes na literatura. Vou então apresentar a interpretação alternativa que a gente propõe dentro da lógica da perspectiva informacional, vou pincelar o que ela é, né, qual é a nova perspectiva que ela abre para entender o Congresso, comportamento parlamentar. Depois eu vou apresentar algumas evidências de que essa lógica informacional ela de fato opera dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos uma série de trabalhos sobre aspectos pontuais do processo de produção de políticas públicas que sugerem a operação dessa lógica informacional. E, por fim, eu vou apresentar algumas implicações, melhor dizendo, algumas propostas no sentido de potencializar o papel informacional das comissões permanentes. Justo. Bom, a pergunta, então, é o que move os nossos congressistas. Então, se a gente olhar para a literatura sobre o assunto, a gente tem basicamente duas grandes interpretações, né? Uma interpretação mais pessimista, digamos assim, afirma o seguinte: olha, os congressistas brasileiros são basicamente movidos por uma lógica particularista, né? Isso aí tem a ver com os incentivos provenientes das regras eleitorais, da estrutura federativa, ou seja, basicamente o parlamentar brasileiro, ele age, né, o comportamento parlamentar dele é basicamente motivado pela necessidade de prover benefícios particulares paroquiais, né, seja paroquiais para base lá, regional, estado, município, onde ele tem mais votos, ou particular no sentido de algum grupo de interesse que financia a sua campanha e tudo mais. A outra interpretação, que ela é mais recente, ela afirma que, olha, não,
Pode até ser que, do ponto de vista eleitoral, exista essa pressão sobre o parlamentar para ele atender a demandas paroquiais, particulares, mas o fato é que, dentro do Congresso, operam uma série de outros incentivos que, basicamente, anulam aqueles incentivos particularistas, né? E que incentivos seriam esses? Basicamente, o fato de que, na Câmara dos Deputados, especialmente, a organização é bastante centralizada dos processos legislativos. E a agenda do Legislativo ela é fortemente dominada pelo Executivo, né? O Executivo e as lideranças da maioria governista. Então, os trabalhos legislativos, ao invés de descentralizados e procurando atender aos interesses particularistas dos parlamentares, ao contrário, extremamente centralizado e movidos por uma lógica governo-oposição. Então, o parlamentar dentro do Congresso seria impelido a entrar, se comportar dentro dessa lógica governo-oposição. Então, isso conferiria maior estrutura ao processo legislativo e anularia aqueles incentivos mais particularistas. Então, grosso modo, tá, essas são as duas grandes interpretações. Existem variações, mas eu acho que é justo, é uma leitura justa, identificando essas duas interpretações. Bom, e quais são as implicações, então, para as comissões? A partir dessas duas interpretações, aonde a gente chega em termos de relevância das comissões? Olha, por essas interpretações, não há muita relevância em termos do seu papel das comissões permanentes, né? Se o Congresso é o reino do parlamentar individual, ou seja, basicamente são os parlamentares buscando prover benefícios particulares para as suas bases, então o papel clássico da comissão de examinar as políticas públicas não tem relevância, é secundário. Ninguém está preocupado com políticas para o país, está preocupado com políticas e benefícios para as suas bases. Então, de acordo com essa interpretação, não há um papel relevante para as comissões permanentes, para o sistema de comissões permanentes. Pela outra interpretação, mais partidária, né, dentro da lógica governo-oposição, as comissões também não têm um papel muito relevante, porque basicamente elas estariam, digamos assim, a reboque da lógica dos interesses do Executivo e da maioria governista, né? Basicamente, as comissões tenderiam ou a referendar aquilo que a maioria governista deseja aprovar, ou a não ter oportunidade para se pronunciar, né? Ou seja, a maioria governista detém recursos para calar as comissões, seja retirando o projeto das comissões e mandando diretamente para o plenário, né? Seja manipulando a composição das comissões. Então, por essas duas interpretações, o papel das comissões permanentes seria, no máximo, secundário, né? Isso que a literatura tradicionalmente sugere, tá? O que a gente se propõe é questionar essa visão do papel das comissões. A gente acredita, acredita com base numa perspectiva teórica e em alguma evidência de que elas exercem um papel relevante, embora ainda atuando sob restrições, né, bastante severas. Então, a interpretação alternativa que a gente oferece é a seguinte: basicamente a gente propõe que os congressistas são movidos por uma lógica informacional. O que isso significa? Significa que o principal objetivo deles é reduzir a incerteza a respeito do impacto das políticas públicas. Ou seja, o fato todo parlamentar precisa decidir sobre uma série de projetos sobre os quais eles conhecem pouco ou nada. Então, o grau de incerteza do parlamentar individual é muito elevado. Quer dizer, é razoável pressupor que todo parlamentar tem algum interesse em que as suas decisões sejam melhor informadas. E a fonte clássica de informação para o parlamentar é a comissão. É a comissão que tem o papel institucional de examinar as matérias, fazer recomendações ao plenário. Então, basicamente, novamente, essa não é uma perspectiva nova de olhar o Congresso. A literatura norte-americana trabalha com essa perspectiva já há um tempo razoável. No Brasil é que ela não é muito utilizada.
Então, basicamente, a premissa é que decisões melhor informadas ou mais informadas têm a menor chance de produzir consequências indesejáveis. Nesse sentido, decisões melhor informadas são boas para todos. Tá? Ou seja, a redução da incerteza parlamentar é algo que pode prover benefícios para todos. Ou seja, as consequências das políticas públicas afetam a todos. Então, nesse sentido que a redução da incerteza é um bem coletivo. Todos se beneficiam da redução da incerteza. O problema é que o custo de se informar sobre os projetos, as consequências dos projetos, é muito elevado. Você não deve esperar do parlamentar individual uma solução para isso. A solução é o quê? É a especialização, né? Ou seja, você tem comissões permanentes, cada uma atuando num conjunto de áreas, né? Áreas de políticas públicas, e os parlamentares que lá atuam ou são selecionados de acordo com a sua expertise, ou desenvolvem a expertise atuando nessas comissões. Esse é o plano ideal. A grande questão é se isso opera de fato, né? Essa é a grande dúvida. As comissões, elas exercem esse papel informacional? Bom, então, a pergunta que eu coloco aqui é por quais meios, por quais mecanismos, quais os mecanismos estratégias disponíveis para os parlamentares para reduzirem a sua incerteza a respeito das consequências das políticas públicas. Então, são duas as fontes de informação que a gente considera para os parlamentares. A gente considera, quer dizer, existem várias, né? Mas duas são principais. Né? Uma delas é o executivo. A gente considera o executivo como uma fonte de informação natural, pela própria expertise acumulada no executivo a respeito das consequências das políticas públicas. É o executor das políticas públicas e é natural que ele tenha maior conhecimento sobre as consequências das políticas. Então, historicamente, o executivo tem vantagens informacionais. Existe uma assimetria informacional. O executivo é melhor informado que o parlamento, o executivo brasileiro, né? O Congresso, por uma questão também de herança histórica, tem pouca capacidade de produzir informação própria, né? Usa bastante as informações que o próprio executivo produz e fornece. Essa assimetria, ela tem razões históricas, eu não vou tocar aqui nessas razões, tá? Mas o fato é que ela existe. Em parte, isso explica a predominância de projetos de origem do executivo no parlamento. Quer dizer, é natural, de acordo com essa perspectiva, que os parlamentares deem prioridade, não necessariamente que aprovem com maior probabilidade, mas que deem prioridade na agenda a projetos oriundos do executivo, simplesmente pelo fato deles serem, a princípio, melhor informados, tá, do que projetos propostos pela Casa. Bom, então, o executivo é uma fonte de informação, no caso brasileiro, historicamente, é a fonte de informação disponível para os parlamentares. O problema é que nem sempre o executivo é uma boa fonte de informação, né? E quando que ele não é uma boa fonte de informação? Basicamente, quando existe divergência entre o executivo e a maioria parlamentar. A literatura técnica sobre decisões, sobre condição de incerteza, produção de informação, transmissão de informação, tem um resultado interessante, que é o seguinte: você tende digamos assim, a consumir informação, né? Uma recomendação qualquer de um conselheiro, você vai consumir aproveitar tão mais daquela informação, quanto mais próximas forem a sua preferência e a preferência do conselheiro, né? Ou seja, no caso da relação entre executivo e Congresso, os parlamentares sabem, olha, o executivo não é um conselheiro neutro. As recomendações que ele faz em termos de políticas públicas, elas podem ser enviesadas, né? E isso vai ser tão mais sensível quanto maior a divergência entre o executivo e a maioria parlamentar. Então, quanto mais divergência houver, conforme as preferências, né, sejam mais afastadas, mais diferentes, as preferências do executivo, né, e da maioria do plenário, menos informativa vai ser a recomendação do executivo. Ou seja, com mais suspeita o parlamentar vai olhar para a recomendação do executivo. O que é a recomendação do executivo? A recomendação do executivo é um projeto de lei, né?
ou uma medida provisória, que seja. É uma recomendação de política pública, né? Então, quando existe uma divergência razoável, o Executivo deixa de ser uma boa fonte de informação. Tá? A credibilidade da informação diminui. E aí, nesse caso, o que fazer? O que fazer quando há uma divergência significativa entre o Executivo e o plenário, no caso da Câmara dos Deputados? Quando existe uma divergência e o Executivo não é uma fonte de informação muito crível, o plenário pode recorrer ao sistema de comissões. Tá? Sim, o sistema de comissões tem problemas estruturais sérios para produzir informação própria. Mas, mesmo assim, ele é uma fonte em potencial de informação. Ele pode produzir informação adicional para o plenário, quando, no caso, a informação vinda do Executivo não for crível. Então, quer dizer, nós elaboramos essa ideia com mais detalhe nos nossos trabalhos, e o que a gente encontra em termos de resultados teóricos, né, aplicando os modelos que lidam com esse assunto, é o seguinte: olha, basicamente as hipóteses, os postulados são que o plenário vai ter maior incentivo de usar o sistema de comissões sempre que houver uma divergência significativa entre o Executivo, né, e a maioria parlamentar, e quando a preferência majoritária na comissão for, né, ou mais próxima do plenário, ou mesmo distante do plenário, mas oposta à preferência do Executivo, ou seja, o viés da comissão for oposto ao viés do Executivo. Intuitivamente, vocês imaginem como opera um julgamento, né, no judiciário. Quer dizer, como se você tivesse o plenário como a figura do juiz. Ou seja, ele está interessado, na verdade, em saber as consequências daquela política pública que foi proposta. Você tem um lado que vai dizer: olha, isso é bom, aprovem, é a melhor coisa para o país, mas você suspeita que aquele lado que está dizendo que aquilo é bom, olha, ele tem um interesse muito divergente do meu. Então, aquela opinião é bastante enviesada. Então, você, como qualquer tribunal de júri, você tem um outro lado, que vai eventualmente dizer: não, aquilo não é bom por causa disso e daquilo. Então, é como se o plenário tivesse interesse em ouvir lados opostos relativamente a uma mesma proposição de política pública. E, nesse sentido, ele se informa e toma uma decisão. Então, a gente deriva desse modelo uma série de proposições que sugerem que, sob certas condições, o plenário tem incentivo para acionar a comissão, para ela produzir informação, e a comissão tem incentivo para produzir essa informação, ou seja, coletar informação adicional, por exemplo, a do Executivo. Como que ela faz isso? Ela faz isso através de audiências públicas, através de diligências, estudos de documentos, chamando especialistas para virem informar, ou seja, uma série de recursos. Mas o ponto a comissão atua sob certas condições. Então, o problema é a gente observar essas condições para, então, ter o comportamento da comissão. Quer dizer, não é sempre que o plenário vai acionar a comissão. Existem certas condições para isso. Tá? É isso que a gente, no estudo, aponta, sob quais condições a comissão é acionada. Tá? Bom, que evidências a gente pode oferecer de que, de fato, essa lógica opera? Olha, a gente lá nos nossos estudos, a gente olha para três aspectos. Né? Primeiro, a lógica de uso das medidas provisórias pelo Executivo. A gente olha para o uso da urgência regimental e a gente olha para o processo de seleção de relatores nas comissões. No que diz respeito à lógica de uso da medida provisória, a gente encontra a evidência de que o Executivo, né, os presidentes, né, mas com preferência mais distante do plenário, aqueles que a gente sabe por intuição que propuseram políticas mais distantes daquilo que a maioria congressual preferia, no caso Collor e Fernando Henrique, principalmente o primeiro governo Fernando Henrique, as políticas de cunho mais neoliberal, eles usaram menos medidas provisórias relativamente a projetos de lei. Então, isso a gente interpreta como um indicativo de que
os parlamentares, quer dizer, o presidente antecipa que os parlamentares, para aquelas políticas menos consensuais em termos da divergência, né, que existia, era melhor mandar para o projeto de lei para ser examinado no parlamento. A gente identifica também que quando a proposta de política pública é mais complexa, ela tende a ser proposta por projeto de lei, em vez de medida provisória. Ou seja, é outro sinal de que, em virtude da complexidade da matéria, o Executivo acaba encaminhando para o projeto de lei para evitar que, no caso de uma medida provisória, ou seja aprovada uma coisa muito diferente, ou seja, eventualmente até rejeitada. Isso no que diz respeito à lógica de uso das medidas provisórias. No que diz respeito ao uso da urgência, a gente nota que, pelo menos no período que a gente estuda, até 2006, a urgência regimental, que é aquela urgência urgentíssima da Câmara, né, que é usada aqui na Câmara, ela é essencialmente um recurso usado de maneira unânime e não majoritária. Não é a maioria governista contra uma minoria. Tá? Em geral, é um recurso que é usado de forma consensual dentro da Câmara. E a gente interpreta isso também como uma questão informacional, ou seja, se você está tirando o projeto da comissão, e de forma unânime, é porque a comissão não tem muito que contribuir em termos informacionais. Então, se tivesse, não seria retirado. A gente olha também para como, no período mais partidário, a urgência foi usada e vê que também tem indícios da operação de uma lógica informacional. Ou seja, o governo não simplesmente mobiliza a sua maioria para tirar projetos das comissões quando existe alguma divergência. Isso ele não é capaz de fazer. E a gente interpreta essa incapacidade como obedecendo ao interesse do plenário. Próximo. A outra dimensão que a gente analisa é a seleção de relatores. E a gente encontra que, de fato, a seleção de relatores para projetos do Executivo obedece também a uma lógica informacional. Ou seja, não é apenas a maioria selecionando relatores totalmente fiéis ao governo, ou seja, aqueles que votam com mais frequência com o governo, para simplesmente referendar. Não é isso. A gente identifica que lá mesmo durante o governo Fernando Henrique, quando a maioria governista era muito forte, se identifica uma série de relatores da oposição. E como é que você explica isso? A nosso ver é isso, é o plenário tentando ver uma opinião diferente, ou seja, a opinião oposta para informar melhor, né, o plenário. E, além disso, a gente identifica uma série de parlamentares selecionados por conta da expertise deles, ou seja, não era apenas lealdade ao governo que estava determinando a seleção de relatores. Ou seja, basicamente a gente olha para essas três dimensões do processo legislativo, né? A lógica de uso da medida provisória, vis-à-vis projeto de lei pelo Executivo, uso da urgência regimental e seleção de relatores para projetos do Executivo. E a gente identifica que não é exatamente, quer dizer, se a gente pensar apenas na lógica governo-oposição, ela não explica uma série de fatores, uma série de fenômenos interessantes. E a perspectiva informacional acrescenta capacidade explicativa, ou seja, ela permite explicar coisas que apenas a visão governo-oposição ou partidária não é capaz de explicar. Isso sugere para a gente que essa dimensão opera, de fato, na Câmara dos Deputados, essa dimensão informacional, essa lógica informacional. A gente ainda não está com capacidade para dizer, ainda não tem evidência para dizer, que essa lógica é predominante, mais frequente, relativamente às demais. Isso eu não tenho como afirmar, só posso afirmar que ela opera. E isso já acho suficiente para, digamos assim, vislumbrar um papel muito mais relevante das comissões do que até então era proposto, ou era vislumbrado pela literatura. Justo. Por fim, esse trabalho ele acaba sugerindo algumas recomendações de reforma, né? Basicamente, o que a gente propõe é que o sistema de comissões permanentes seja fortalecido em seus aspectos informacionais. Significa o quê? Significa fortalecer a parte de assessoria, né, a consultoria legislativa das comissões, mas não apenas isso. Você tem que fortalecer as próprias comissões, né? Ou seja, as comissões têm que ser um lugar atraente para os parlamentares, nas quais os parlamentares vão se dedicar ao trabalho nelas, vão se especializar,
né, naquelas áreas de política pública e, eventualmente, vão exercer influência efetiva no processo de produção de políticas públicas. Então, a gente propõe lá aumentar a capacidade das comissões de produzir informação, aumentar seu poder decisório, inclusive incorporando as comissões permanentes no processo de elaboração do orçamento. Tá? Nós achamos que isso é fundamental, embora não seja algo trivial, a gente reconhece. Quer dizer, são mudanças que nós entendemos como necessárias, mas não suficientes para aumentar a efetividade das comissões e aumentar a proatividade do Congresso Nacional. Tá? Basicamente são isso. E lembrando apenas, quer dizer, essa lógica informacional, ela enfatiza um aspecto que é um ganho coletivo. Né? Não é uma dimensão, não é um jogo de soma zero, governo, oposição, maioria, minoria. Né? Na verdade, existe uma dimensão coletiva do ganho informacional, que é a redução da incerteza, que é benéfica para todos. Então, nesse sentido, a gente entende que haveria um incentivo forte para essas reformas serem implementadas. É isso. Obrigado. Acho que estourou um pouco. Muito obrigado, Assir Almeida. Iniciamos então a fase de debates e eu queria perguntar ao secretário-geral, que tem uma agenda aí muito cheia, se ele quer iniciar o debate com algumas palavras ou fique à vontade. Olha, senti como um convite formulado por você que não teria como declinar, né? Então eu de faço algumas observações e principalmente em cima da fala do professor Assir Almeida. O Congresso, ele, não sei se o senhor está familiarizado, mas ele busca desenvolver aqui internamente, e o que nos orgulha muito, um quadro de servidores e de consultores, justamente que eles não são, obviamente, não são quem produz a informação, mas são pessoas que sabem onde buscar a informação, criticar a informação, cotejá-la entre diversas fontes de informação. Eu acho que esses agentes eles são muito importantes aqui no processo, tanto de discussão das matérias em comissão, como em relação ao plenário. E o plenário ainda, não só o plenário, aliás, as comissões também, pode-se dizer que ainda as estruturas de liderança também fazem um papel importante. O que, eu diria, não nos deixa assim na mão propriamente do Poder Executivo. É claro que a maioria das informações provém do Poder Executivo, mas nós temos aqui meios de ir atrás, questioná-las, eventualmente receber a informação antes de eventualmente serem manipuladas ou apresentadas da forma que às vezes convém, a política de governo, etc. Então, eu não sei se a análise ela chega a esse nível de detalhamento ou se faz assim, uma análise mais macro em que esse tipo de aprofundamento não seria observado. Então, eu de fato senti uma ausência assim, de observações em torno disso. Nós que lidamos aqui muito cotidianamente com o processo de elaboração legislativa, a gente vê que é uma fonte bastante importante no sentido de alimentar o processo. Claro que quero fazer algumas observações e concordar com algumas teses de que o nosso sistema de comissão, é claro que ele se enfraquece, principalmente em face dessa nova maneira de se legislar, que hoje é corriqueiro no nosso país. Isso parece que, infelizmente, vem agradando ao Executivo e também ao Legislativo por meio de medidas provisórias, que é a forma mais efetiva e mais rápida, acaba sendo do próprio parlamentar também, aquele que é sorteado, o relator, designado relator, ou por meio da sua liderança partidária, tem como influenciar de alguma forma no resultado que vai sair daqui da medida provisória, né? A gente tem visto que essa tem sido a forma efetiva de se legislar hoje. Você aproveita a carona da medida provisória, consegue inserir ali vários temas, coisas que estão há muito tempo encravadas aqui dentro do Congresso e não se resolve.
Então, isso, claro que esvazia o sistema de comissões, até porque não houve, o outro dia o nosso colega Fernando Saboia até bem lembrou, ainda não houve propriamente uma regulamentação já não tão novo rito assim de apreciação de medidas provisórias em relação à Câmara dos Deputados. Existe uma resolução que regulamenta de forma muito genérica o funcionamento da comissão mista, trata de prazos mais genéricos, mas não introduziu mesmo a análise das medidas provisórias no sistema de comissões da Câmara, e por isso realmente isso hoje não acontece. Então vejo como uma ameaça assim, ao nosso sistema de comissões, que deve buscar, sem dúvida alguma, o seu fortalecimento. Mas acho que a opinião pública, de uma maneira geral, comete também, às vezes, o deslize de só ter o olhar voltado para o plenário. É impressionante como algumas legislações aqui produzidas que afetam sobremaneira assim, o cotidiano das pessoas e, às vezes, abordam temas relativamente complexos, são resolvidos exclusivamente no âmbito das comissões, e isso simplesmente não aparece aos olhos da opinião pública. A própria imprensa tem dificuldade em levar esse tipo de informação e explicar à sociedade que determinado assunto foi resolvido no âmbito das comissões, e ali ele cumpriu a sua tramitação na Câmara dos Deputados, e dali a matéria vai à sanção ou vai ao Senado. Então, a imprensa, e eu acho que a sociedade, no meio geral, não enxerga ainda o potencial das comissões, a importância que tem a partir da Constituição de 88, e há uma certa injustiça, ao meu ver, em relação ao que efetivamente acontece aqui na casa. Não sei se estou tendo um viés assim, muito apaixonado de quem, obviamente, vivencia isso aqui e vê às vezes, debates muitíssimo interessantes e que, permeados assim por ideais que realmente se pretendem colocar aqui em termos de ideias mesmo que os deputados trazem para aperfeiçoar alguma problemática do nosso país, não necessariamente movida. Eu sei que ali é uma classificação científica e, obviamente, vocês abordaram ali uma forma de fazer análise, o estudo, tendo um referencial e, obviamente, se faz em cima desse referencial. Mas eu quero dizer que eu acho que o trabalho de comissões, muitas vezes, ele é muito mais rico, ele traz mesmo, não estou sendo ingênuo, mas traz mesmo assim a vontade do parlamentar de se dar em torno daquele tema, de produzir uma legislação mais rica para o Brasil, não necessariamente movido por governo ou oposição, ou aquele interesse necessariamente na sua base eleitoral. Aliás, eu acho que aqui é onde ele está mais desprendido, nas comissões, eu digo aqui porque nós estamos no plenário de uma comissão, eu acho que é quando ele está mais desprendido desses, digamos assim, interesses que, óbvio, permeiam, sim, a ação parlamentar. Sem dúvida alguma, isso acaba, em determinado momento, influenciando. Mas o momento mais técnico que nós consideramos é justamente o momento das comissões, onde eu acho que os parlamentares, data vênia, e me permita, não é uma divergência propriamente dita, apenas uma observação, é onde eles buscam ser mais técnicos e verdadeiros, digamos assim, na solução dos diversos problemas nacionais. Então, na formulação de políticas públicas. São apenas considerações, e queria também felicitar aqui Marcelo Lacombe assim, pela interessante palestra, né, feita, que nos permite comparar sistemas, até entender melhor, portanto, entender melhor o nosso sistema de comissões, a partir de modelos muito mais testados e experimentados, e eu acho que isso é extremamente importante para nós fazermos aqui críticas, avaliações, sabermos de que forma devemos nos deixar influenciar ou beber na fonte de outros modelos ou não. Então, eu agradeço a ambos os palestrantes e digo que isso, pelo menos para mim, foi algo extremamente importante e que me enriquece muito até para o exercício das nossas atribuições aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Sampaio. Eu acho que antes de responder a pergunta do Sérgio, se o Sérgio puder ficar aqui mais um pouquinho, a gente poderia passar aí mais uma rodada e aproveitar uma resposta conjunta dos palestrantes. Eu tenho anotado aqui algumas pessoas.
mas ficaram 3 pessoas de falar no último debate, ficaram pendentes, essas pessoas prioridade hoje. Eu estou vendo que uma delas é o Fábio, que está ali, pergunto se ele declinou. Né? O Gilberto e a Cátia também eram os outros 2, mas eu vejo que não estão aqui. Tudo bem, espero que eles não tenham ficado de mal e não tenham vindo por causa disso. Então, passa a palavra ao Lamberto. Lamberto, depois o colega aqui na frente, que ele tinha levantado primeiro. Eu gostaria de começar perguntando para o Marcelo Lacombe, com relação a essa comparação com o parlamento americano, se nas comissões eles têm lá também o poder terminativo, né? Ou seja, como aqui algumas proposições legislativas não vão ao plenário e, ao serem aprovadas na comissão, já seguem para a Casa Revisora. E também considerando que o assessoramento dessas comissões ele é contratado no mercado, né? Ou seja, não é provido pela organização, se você teria informações sobre se isso é positivo, ou seja, se traz ao trabalho dessas comissões mais qualidade do que se eventualmente fosse produzido por funcionários, servidores do próprio parlamento. E também gostaria de perguntar ao Assir Almeida se, nesse estudo, na sua análise, né, como é que você considera o papel das comissões e, nesse caso, a importância dessa questão da assimetria, né, das informações que existe entre o Poder Legislativo e o Executivo e talvez a academia também, eu acho que em algum aspecto, né, que relação isso existe ou isso tem com a capacidade que os parlamentares têm de propor políticas públicas, né? Ou seja, no momento em que uma comissão como a Comissão da Amazônia está aqui discutindo temas relacionados ao desenvolvimento regional, ter ou não mais capacidade, né, de acessar e produzir informações, isso tornaria essa capacidade, essa iniciativa do parlamentar na produção de políticas públicas melhor ou pior? Obrigado, Lamberto. Esqueci de dizer que todas as pessoas que forem falar, por favor, dizerem o nome e onde trabalham. Então, desculpa, Lamberto, sou da assessoria da diretoria-geral. Ok. Já tinha feito. Ok, meu nome é Rubens, eu trabalho na Comissão de Seguridade, mas venho de um período de trabalho na liderança do governo, na coordenadoria das comissões permanentes, no acompanhamento do trabalho nas comissões permanentes. E a fala do Assir me gerou aqui uma série de anotações, Assir, que realmente nos leva a muita reflexão, né? Mas, como o nosso secretário-geral bem colocou, parece que falta aí algum conhecimento da prática da casa, né, dessa vivência da casa no aspecto legislativo. Só para não delongar muito, eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, você falou sobre o perfil da atuação parlamentar, né, se dividindo aí, ou duas teses, né, uma dos interesses particulares, focando ali no atendimento da base eleitoral do parlamentar, ou então o poder de agenda do Executivo via os líderes partidários, né? Interesse partidário. O que nós observamos é o comportamento parlamentar, a meu juízo, vem muito em função da questão orçamentária, as chamadas emendas ao orçamento, que não vamos ser hipócritas, nós verificamos muito bem, o comportamento dos parlamentares é muito influenciado pela questão das emendas orçamentárias. Essa é uma verdade. O outro ponto que eu anotei em relação às comissões. As comissões, nós temos realmente comissões que elas estão sob o controle, digamos assim, do poder de agenda do Executivo. Os exemplos são vários. Mas nós temos comissões que nós podemos chamar de independentes. Apesar de você ter ali na sua composição membros, na sua maioria de partidos da base aliada, mas a discussão dos temas, das questões, dos projetos, mostra ali uma independência até por um aspecto corporativista. Aqueles parlamentares que compõem aquela comissão, por exemplo, a Comissão de Seguridade, onde estou trabalhando agora, mas antes de trabalhar já verificava isso,
é uma comissão que, para o governo, ela é problemática no sentido de impor a vontade do governo nos projetos de lei. Não, é uma comissão independente. Né? O outro aspecto que eu observei também é com relação ali ao período dessa pesquisa. Eu observei muito ali os dados focados em relação anterior ao período Lula. Eu acho que esse estudo tem que ser atualizado considerando o período Lula, os 8 anos do período Lula e essa continuação que é o governo Dilma. Então, só para ficar aqui nesses aspectos, eu queria só fazer essas intervenções, não é uma pergunta, mas apenas essas observações. Obrigado. Obrigado, Rubens. Eu queria então passar a palavra primeiramente para o Marcelo Lacombe, que ele infelizmente vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo, tem aí compromisso. E aproveito então, peço então que você responda e fique à vontade de fazer seus comentários finais. Bom, com relação ao poder terminativo nas comissões americanas. Bom, até onde eu sei, não existe esse poder terminativo. E muito embora, amigos meus que estão aqui presentes, que conhecem as agências reguladoras americanas, existe um certo poder das comissões em estabelecer regulamentos para a atuação dessas agências. Eu não tenho certeza, não ficou claro até onde eu estudei isso, se isso é terminativo, se isso fica no âmbito da comissão. De qualquer forma, isso não chega a ser um problema para eles, porque o que é estabelecido e aprovado em comissão passa para plenário sem emenda. Então, o plenário meramente referenda o que a comissão já decidiu. Como eu falei aqui, vocês viram que as revoltas contra o poder das comissões originavam não uma derrubada do que a comissão decidia no seu plenário, mas uma tentativa de controlar, através do processo de nomeação, através do processo de organização interna da comissão, o comportamento daquela comissão. Então, quer dizer, com respeito à aprovação sem emenda, isso continuou, isso nunca foi mudado. Certo? Então, quer dizer, a comissão continuou sendo um instrumento, tá certo, de aprovação, seja de interesses especiais, seja dos líderes partidários. Tá certo? Do que os líderes partidários preferiam. Tá certo? Então, o processo em plenário continuou sem deliberação muito abrangente sobre o que a comissão decidiu. Então, a questão terminativa fica secundária nesse caso. Qual foi a outra questão? Com relação ao assessoramento, sendo ele contratado no mercado, se ele tem vantagens para o funcionamento. Aí é a história. Quais são os incentivos que os deputados lá têm para contratar? Se diferem dos incentivos aqui. Essa é a questão. É uma questão empírica. Né? Quer dizer, eu não acho que é pelo... quer dizer, se você tem um congresso em que o crédito que um presidente de comissão tem, político, é muito grande sobre o que ele pode fazer em termos de estrago para o governo, seja fiscalizando esse governo, seja alterando a legislação que o governo propôs, vai criar um incentivo a ele de contratar pessoas que tenham essa capacidade de fazer esse estrago. Se ele não tem esse incentivo, ele não vai contratar pessoas assim tão eminentes. Por exemplo, eu sei que a Hillary Clinton começou assim, contratada por uma comissão. Então, quer dizer, por quê? Porque a comissão tem poderes investigatórios muito fortes, mesmo não sendo uma comissão de inquérito, no caso americano. Então, interessa a ele terem advogados bem formados que tenham a capacidade de investigar. Pequeno complemento a essa questão, até para que possamos fazer esse modelo de comparação entre as duas instituições. Claro. Entendeu? Só que eu quis dizer é que o incentivo não está na contratação, mas na capacidade que a comissão tem de intervir. Uhum. Mas aproveitando um pouquinho para linkar com a colocação do professor Alair, Assir, desculpe-me, hoje nós temos muito boas comissões, eventualmente funcionando com uma estrutura, em termos de assessoramento da própria comissão, deficitário, né? Que é suprido parcialmente pela própria consultoria. Se tivessem essas comissões, né, o poder de buscar no mercado, ou até mesmo a capacidade de ter nos quadros da própria organização
né, profissionais qualificados que pudessem buscar informações que possam melhorar a capacidade da comissão de propor e de analisar os temas que são ali pertinentes, se isso, talvez hoje, né, tivéssemos um funcionamento melhor. Então, comparando com o modelo americano, em que há eu essa acho livre que isso, possibilidade... porque você já respondendo um pouquinho rápido a sua pergunta, eu acho que não. Esse não é um incentivo suficiente. Não basta ter o incentivo de ter capacidade de contratar bem. Tem que ter o incentivo de poder intervir no processo. Porque se eu tenho o incentivo de contratar, sem ter o incentivo de intervir no processo, para que eu vou contratar? O gênio, sei lá de onde. Não vai fazer diferença. Você tem que ter as duas coisas, entendeu? Você tem que ter a verba, mas você tem que ter o poder de fazer. Senão, não faz sentido. Tá bom? Queríamos então agradecer a presença do Marcelo Lacombe, vai ter que nos deixar aqui nesse momento. E vamos aproveitar então e sugar um pouquinho mais aí do Assir Almeida. Eu queria então dar a palavra para ele poder responder aí o questionamento do secretário-geral e de outras pessoas. Ok, vamos lá. Existe uma limitação, quer dizer, duas intervenções foram motivadas pela limitação. De fato, o meu conhecimento sobre as práticas legislativas só não é negativo porque não pode, mas zero certamente. Mas, quer dizer, isso aqui é um olhar acadêmico que eu estou oferecendo a vocês. Se ele fizer sentido, para mim já é ótimo. Se for uma contribuição, para mim já é ótimo. Agora, de fato, eu não sei como é que as comissões operam na prática. Meu conhecimento é zero. Existe a intenção, o IPEA, para o próximo ano, em realizar um projeto de pesquisa exatamente sobre a capacidade das comissões, capacidade da assessoria das comissões, ou seja, basicamente querer mapear as variações entre as comissões, né, e mapear eventuais constrangimentos, fontes de informação, constrangimentos. Isso aí, quer dizer, a gente pretende avançar nesse sentido, mas de fato eu não tenho essa informação. Agora, eu acho inegável o postulado da assimetria informacional. Eu acho inegável. Eu acho que a vantagem informacional do Executivo frente ao Parlamento, ela é muito grande. Então, acho que isso é ponto pacífico. Então, diante disso, quer dizer, posto isto, a questão toda sob que condições... Assir, Oi, perdão. só fazer uma observação, como a gente já tem contato anterior, só para noticiar que o presidente já encaminhou para o IPEA, né, a minuta de contrato, que já foi formatada, né? Então, depende agora do IPEA devolver a bola para a gente começar então esse intercâmbio. Há um acordo de cooperação técnica do IPEA, está celebrando com a Câmara, né? E exatamente, eventualmente, juntar, né, a expertise um pouco mais acadêmica que a gente tem com a prática, conhecimento prático. Bom, mas o ponto pacífico existe uma assimetria informacional grande e você não resolve essa assimetria informacional, ou pelo menos você não reduz essa assimetria informacional. Quer dizer, isso aí é uma constante das democracias, né, modernas, né? O Executivo, ele normalmente... é ele quem domina a agenda legislativa. Exatamente. Uma das explicações possíveis é a vantagem informacional dele. Então, você não elimina essa vantagem, você eventualmente reduz, né, dando maior capacidade ao Parlamento de produzir informação própria, sem a ver com a autonomia do Parlamento, né? Mas você não resolve isso apenas via aumento da capacidade de assessoria legislativa e tudo mais. Como o Marcelo falou, quer dizer, é necessário que você tenha uma estrutura de incentivos que faça com que o parlamentar individual ele valorize a assessoria, né? Ou seja, ele valorize a informação, né? Ou seja, que não seja para ele algo eventual, algo que ele vá recorrer àquilo apenas sob certas condições, né? Bom, até onde eu sei, boa parte da assessoria é utilizada para redigir projetos individuais, pouco, né? Então, quer dizer, como o parlamentar vai usar a assessoria é também fundamental. E como ele vai usar vai depender da estrutura de incentivos. Hoje a estrutura de incentivos é extremamente desfavorável
ao parlamentar que se dedica a políticas verdadeiramente públicas. Né? Hoje você tem uma agenda legislativa que é atropelada pelas medidas provisórias, né? Você tem uma frequência muito grande, com que pelo menos tinha, não sei como é que está nos últimos anos, o Executivo recorre a comissões permanentes, que na verdade é ruim para as comissões, recorre a comissões especiais, o que é muito ruim para as comissões permanentes, né? Já que o Executivo, a composição das comissões especiais é algo negociado, de acordo, muito influenciado pelos interesses do Executivo. Então, quer dizer, o rito das medidas provisórias, que exclui as comissões permanentes, a frequência com que se recorre a comissões especiais, em detrimento das comissões permanentes, são coisas que não incentivam o parlamentar individual a, digamos assim, buscar especialização em áreas de políticas públicas, se dedicar a áreas de políticas públicas específicas. Na verdade, a sensação, parece, para quem está de fora, é que ele vê um bonde passar e ele tenta ver onde que ele se encaixa ali da melhor maneira possível. Então, não basta apenas a capacidade da assessoria, você tem que ter você tem que repensar a capacidade institucional das comissões permanentes. Tá? E aí, é claro, você pode ter comissões hoje mais independentes, eu não conheço o mapa, mas eu creio que a visão geral, acho que essa visão geral com a qual eu estou trabalhando, ela é relativamente fidedigna. Ela pode pecar, né, numa coisa aqui ou ali, mas acho que o quadro geral não foge muito ao que a gente tem. Deixa eu ver aqui mais que... Aí teve uma indagação, né? Quer dizer, se a gente melhora a capacidade informacional das comissões, a gente melhora a proposição, a capacidade propositiva do parlamento, dos parlamentares individuais? Não necessariamente. Vai depender desse parlamentar ter incentivos para investir na proposição de políticas públicas. Hoje é pouco provável que ele tenha esse incentivo, pelo que eu disse. Quer dizer, a probabilidade de um projeto de lei de um parlamentar chegar a ser votado é baixa, muito baixa. Então, qual incentivo eu tenho para investir, entendeu? Exatamente. Eu estou falando de políticas públicas, não estou falando de projetos para dar nome à rodovia, nem para, entendeu, homenagear... fazer homenagens a pessoas locais lá da localidade parlamentar. Então, quer dizer, a ideia você precisa de uma reforma no sistema de comissões, que passa necessariamente pelo aumento da sua capacidade de produzir informação própria, mas que deve passar também pela estrutura de incentivos que, eventualmente, faz com que o parlamentar se dedique mais ou menos à produção de políticas públicas. Tá? Eu não sei se faltou alguma coisa. A coisa das emendas ao orçamento, né? Sim, as emendas ao orçamento são, digamos assim, parte muito importante os parlamentares dedicam muita atenção a isso. Quer dizer, o que a gente não sabe exatamente é o que está motivando, né? Se pode ser uma lógica particularista ou não, né? A gente sabe que o processo orçamentário tem se racionalizado muito ao longo do tempo, né? O percentual de emendas individuais diminuiu bastante, né? Hoje são mais emendas de bancada e tal, mas ainda não há nenhum estudo que tenha revelado, pelo menos até onde eu sei, a lógica das emendas orçamentárias. Aí eu não estou mais falando daqueles projetos de política pública, né, per se, mas de emendas ao orçamento. Né? Tem uma visão pessimista que olha, as emendas orçamentárias são basicamente para realocar recursos tendo em vista as bases eleitorais dos parlamentares, e tem uma visão otimista que não está desenvolvendo a literatura, que diz que as emendas parlamentares, na verdade, elas atuam em complementação ao que o governo propõe. Basicamente um refinamento a nível local. Você diz para o governo onde que aquele recurso deve ser alocado com mais eficiência. Então, tem várias formas de ver, mas a gente não sabe ainda. Agora, isso não é diferente, não se contrapõe ao que eu disse. Quer dizer, você pode pensar a lógica das emendas parlamentares como uma lógica particularista, uma lógica governo-oposição, uma lógica informacional. A questão é como é que você... O que eu estou propondo aqui são perspectivas para olhar, né, a floresta. Eu não estou dentro dela, não estou vendo o que está acontecendo individualmente, mas são macro perspectivas para você olhar, porque senão fica muito confuso. Tá? Eu acho que é isso. Obrigado, Assi. Eu acho que tem um elemento importante nessa discussão.
que é o fato de que agora, com essa lei do acesso à informação, né, como eu disse, que foi aprovada recentemente, está anotado aqui o seu nome, todas as instituições públicas, incluindo agências, das quais nós temos muitas dificuldades de obter dados, muitas vezes, né? Há um caso aí, um colega que trabalha nas questões relativas ao petróleo, que diz que tem dificuldades enormes de conseguir informações básicas da Agência Nacional do Petróleo. Enquanto que essas mesmas informações são comercializadas para multinacionais que pagam, então, uma anuidade para ter acesso. Com a lei do acesso à informação, agora essas informações são públicas e todas as instâncias de governo serão obrigadas a disponibilizar não apenas publicamente, mas no formato de dados abertos, que permite, então, um cruzamento e a utilização desses dados de forma muito mais rica. Vale saber, então, se isso não pode contribuir para aumentar o valor informacional que as comissões têm. Porque, como nós sabemos, muitas informações de governo, nós, legislativo, não conseguimos acessar. Mesmo com requerimento de informação, às vezes essas informações chegam truncadas de ministérios, chegam incompletas, demoram para chegar e etc. Agora, é obrigação legal, sob pena do gestor público ser responsabilizado penalmente como crime de improbidade administrativa ou além das sanções disciplinares e cíveis. Então é importante a gente acompanhar agora aí como vai ser a implementação dessa lei de acesso à informação e o impacto que pode ter no legislativo. Eu queria só fazer um registro que a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, esteve aqui, nos honrou com a sua presença, infelizmente esteve de passagem. E também lembrar que todo o conteúdo que nós estamos discutindo aqui, seja em vídeo, seja em forma de síntese, seja por meio dos textos complementares, está disponível no seguinte link, que basta você colocar no Google as palavras legística, ciclo e qualidade, repetindo, legística, ciclo e qualidade, é o primeiro link que vai aparecer, tá? Acho que dessa forma fica mais fácil do que falar um endereço aí que é um pouquinho grande. Queria passar a palavra, então, acho que o Gustavo é o próximo inscrito. Só repetindo, vou falar o nome e de onde trabalha. Boa tarde, me chamo Gustavo Pires, estou na liderança do Democratas. São só duas colocações, mais de ordem prática, que vão exatamente em cima do que o nosso expositor, o Assir, colocou. A primeira é uma sugestão do Democratas para ajudar a melhorar a atuação das comissões permanentes. Realmente, a gente concorda que as comissões especiais atrapalham. Eu acabei de fazer um levantamento, só de curiosidade. Hoje, na Câmara, existem 25 comissões especiais, 25. Mais do que o número de permanentes, que são 20. De maneira geral, as comissões especiais acontecem por duas formas. Para a PEC e para projetos de lei mais abrangentes, que tem que ir para mais de 3 comissões permanentes, né? Para esse projeto, cria-se uma comissão especial. Bom, e essas comissões especiais interessam muito mais ao autor do projeto, ao presidente da comissão e ao relator. A gente acompanha o dia a dia, que é difícil você dar quórum para a comissão, às vezes não tem nem área física para tanto, enfim. A sugestão é o projeto de resolução 176 de 2009, que altera o artigo 34, inciso 2º, que diz o seguinte: em vez de ser os projetos mais abrangentes, que em tese são mais importantes, em vez de ficar nas comissões permanentes, que trariam até essa importância para as comissões permanentes, esses projetos são tirados de lá, uma comissão especial. Então, a sugestão do partido é que, em vez de ser mais de 3 comissões permanentes, a gente sugeriu mais de 5. A gente ampliou. Então, agora, para ser criada uma comissão especial, esse projeto deveria tratar de matéria que iriam para 6 comissões permanentes, ou seja, dificultamos, né? Deixamos, assim, projetos mais importantes nas comissões permanentes, entendendo, assim, que isso traria mais importância para as comissões permanentes, né? Isso é uma primeira sugestão de ordem prática. A segunda sugestão foi apresentada agora no plenário. Nós fizemos o levantamento
isso não é segredo para ninguém, mas trazendo os dados aqui, já que nós fizemos, até agora, no ano de 2011, estamos falando agora só de plenário, tá? Saímos de comissão, vamos para o plenário. Lá no plenário da Câmara, 86% das proposições votadas esse ano são de autoria não parlamentar. Apenas 14% de autoria parlamentar. Esse ano. E ano passado é a mesma coisa. 2010, 13% das proposições de autoria parlamentar e 87% não parlamentar. Qual é a sugestão? O líder Antônio Carlos Magalhães Neto acabou de apresentar no plenário um projeto de resolução número 95 de 2011, que diz o seguinte: a gente coloca no artigo 66, que trata sobre as sessões ordinárias, e o texto é o seguinte: a ordem do dia das sessões ordinárias do dia de quarta-feira, tá, vírgula, desde que não esteja trancada, vírgula, né, a ordem do dia será composta exclusivamente de proposições de autoria parlamentar. Tá? Exclusivamente. Bom, acabou de ser apresentado, ninguém ainda se manifestou sobre isso. Minha percepção, os 503 parlamentares vão ficar satisfeitos. É uma chance a mais um parlamentar ver um projeto teu sendo votado em plenário. Né? Penso que seria importante até o presidente da Câmara. Né? O presidente da Câmara continua sendo o responsável pela feitura da ordem do dia. Continua sendo responsável. Só que na sessão ordinária de quarta-feira, são matérias exclusivamente dos parlamentares. Né? E, enfim, eu acho que nem afeta o governo também, porque, vamos pegar o exemplo do dia de ontem, quarta-feira. Ontem foi uma quarta-feira, que não teve sessão ordinária. Né? Você pode não ter sessão ordinária no dia. Ontem a gente teve umas 3 ou 4 sessões extraordinárias. Né? Então, é uma sugestão do Democratas, né, para ajudar a democratizar a ordem do dia, tá? Colocando para debate. Bom. Obrigado, Gustavo. Passa a palavra à nossa colega aqui. Boa tarde a todos e todas. Thalita, trabalho atualmente na liderança do governo, mas não posso falar como quem tem muito tempo de casa, estou aqui há menos de 2 anos, também nem como tem alta experiência acadêmica, eu sou graduada apenas mais na área de ciência política também. De repente falar como inquietação mais da sociedade mesmo, né? Da sociedade civil organizada, tem críticas desses termos, mas a gente ainda usa, sobre o papel do Congresso Nacional do Parlamento Brasileiro na indução da política pública. Né? Acho que está marginalizado, a gente não tem dúvida. Né? Na minha opinião, existe algo que está sendo deixado de lado nesse debate aqui, que é o locus da participação popular. Né? O legislativo, em tese, seria o locus privilegiado da participação popular. E o que você tem visto hoje é que o Executivo conseguiu tomar até isso para si. Não basta o controle orçamentário, não basta o controle da agenda que está colocada aqui, da agenda legislativa, inclusive. O controle da participação popular hoje também está nas mãos do Executivo. Vamos lá, a gente está tendo uma série de conferências de direitos, conferências de todas as áreas que o governo Lula tem implementado. E o Congresso, ao meu ver, me corrijam se eu estiver errado, se eu não estou conseguindo acompanhar bem a dinâmica da Câmara ainda, mas está ficando a reboque. No máximo, ela tem um papel subordinado, a gente tem um papel secundário nesse processo. A Comissão de Direitos Humanos ela induziu assim, as principais conferências de direitos humanos, até a 10ª, se salvo engano, foi feita aqui pela Comissão. A 11ª, a partir de então, já foi feita pelo Executivo e ali tende a continuar. Né? Então, a minha inquietação é mais nesse sentido de que onde há a possibilidade da política pública, e aí, Rubens, queria até dialogar com meu chefe, de que o controle, o deputado, o parlamentar, ele age com essa lógica de conseguir emendas, porque ele é uma lógica bem não deixa de estar ligado também com a questão da conexão eleitoral. A emenda elege, só que a emenda está ligada à política pública. Né? E a emenda na qualidade da educação, na qualidade da saúde, da infraestrutura. Né? E isso está totalmente ligado ao Executivo. Eu trabalho na liderança, a gente tem uma inquietação muito grande,
porque os parlamentares apresentam o projeto de lei, o executivo vem e diz, não é isso, já tem portaria, a gente já está fazendo, é outra coisa. Esse projeto de lei não condiz, não fala nem a mesma língua que o Ministério está implementando em outro aspecto. Então, não é por aí. Né? E o parlamentar fica ali tolhido do direito e não tem realmente informação. É impressionante o banho que, às vezes, o técnico do executivo consegue dar, mas também o parlamentar tem uma agenda com 90 itens para ser apreciado, uma quantidade absurda de projetos de lei que está em pauta. Então, não dá para ele saber, tem horas que eu fico meio perdido. Assim, poxa, acompanho poucas comissões, imagina o deputado. Tem projeto de previdência, saúde, educação, cultura, tudo na mesma comissão, ele tem que saber muita coisa. Para uma pauta extensíssima, quantidade absurda de projetos tramitando. Então, a minha preocupação é mais quanto a isso. Né? A avaliação, a formulação da política pública, que devia ser papel do Legislativo, continua na mão do Executivo, porque ele tem a prioridade e o domínio da agenda legislativa. Né? A implementação nem se fala, que aí é o Executivo mesmo, mas também a avaliação da política pública e a fiscalização, a avaliação do impacto e a fiscalização também continua. Não estou querendo chorar pitanga, posso estar fazendo uma avaliação bem parcial, mas até o papel de fiscalização a gente tem cumprido pouco. Né? A opinião do professor, por favor. Obrigado, Thalita. E vindo de alguém da liderança do governo, isso aí realmente adquire bastante peso. Tem alguém mais inscrito? Passa a palavra, então. Por último, então, acho que... Na verdade, eu só gostaria de fazer algumas considerações. Lembrando o nome. Edilson Barros, da liderança do Partido Progressista. O nosso pesquisador, Assir, ele fez algumas considerações sobre a atuação parlamentar individual e partidária. Acho que, recentemente, vale a pena agregar nessa pesquisa as frentes parlamentares que já foram discutidas no outro ciclo de debate, no outro debate, que também tem sido uma fonte de produção informacional, de informação e de participação parlamentar, suprapartidária, diga-se, né? De maneira que os deputados eles têm começado a se aglutinar pelos interesses comuns em determinados aspectos, como infraestrutura, aeroportuária, defesa da educação. Então, tem sido um fórum muito interessante de produção de informação e de também coalizão de interesses, que eu acho que merece um estudo também e uma forma de atuação parlamentar que pode ser aperfeiçoada no estudo que já foi desenvolvido. O recorte histórico também merece uma atualização, como já foi comentado aqui, as duas últimas legislaturas merecem um exame mais acurado, em que a gente pode observar uma alteração quanto a essa questão do governo atuando nas comissões, indicações de relatores e tantas outras informações. E os grupos de pressão também têm sido uma grande fonte de informação nas comissões. A gente percebe numa comissão como a Agricultura, em que a CNA é uma grande fonte de informação ali para os deputados, juntamente com outros grupos que ali atuam. Na Comissão de Trabalho também, os sindicatos com atuações muito fortes. Então, isso serve também como subsídio parlamentar, sem também desconsiderar a participação das lideranças partidárias, que também tem seu fórum de discussão e que também contribuem com o processo legislativo, agregando informação. Mas eu também acredito que a comissão não tem só essa função informacional, ela também tem um poder decisório considerável e que deve ser relevado também nesse último contexto. As comissões especiais, como foi comentado aqui, o Gustavo apresentou, realmente tem enfraquecido a posição o poder decisório das comissões permanentes, sobretudo como fonte de políticas públicas, né? Um exemplo claro, não seria uma questão de política pública, mas
a título ilustrativo, cabe ressaltar essa comissão da DRU, comissão especial da DRU feita especificamente para acatar aquilo que o governo gostaria, né? O relator foi o vice-líder do governo, né? Então, de uma maneira assim muito clara, é uma comissão que não foi feita para discutir o tema, mas apenas para apreciar o tema conforme proposto. Então, realmente, ela desvirtua, e essa criação de comissões especiais, quando tem mais, a gente vê quantas vezes a gente já viu o parecer reformulado, o despacho reformulado para incluir mais uma, para poder se criar uma comissão especial e acelerar o ritmo dos trabalhos, né? Então, são apenas considerações que eu acho que vale a pena a nossa reflexão para aperfeiçoamento do exame das políticas públicas, sobretudo nas comissões especiais, nas comissões permanentes. Muito obrigado, Edilson. Antes de passar a palavra para o Alcir Almeida fazer, então, comentários finais, responder essas perguntas, indagações e comentários, queria lembrar que existe uma pesquisa aí disponível na internet para qualquer cidadão e na intranet, especificamente para os servidores, a respeito do planejamento estratégico de 2023, quando a Câmara comemorará 200 anos. Então, são perguntas muito interessantes e importantes para saber a opinião tanto dos servidores da Casa, dos parlamentares, como também dos cidadãos, do que esperam, do que querem, do que podem, inclusive, apresentar. Tem um campo lá aberto, podem apresentar de sugestões abertas para efeito de planejamento estratégico aí, visando então os próximos aí 12 anos, né? O que a Câmara deverá trabalhar, que isso sirva de norte para a gente para começar a trabalhar aí nesses próximos 12 anos e chegar em 2023, talvez aí com um novo parlamento, né? Se não tiver acabado o mundo até lá, né? Bom, e também lembrar, então está disponível na internet, na www.câmara.gov.br, logo na frente, assim, bastante visível. Lembrar também que nós encerramos, então, o ciclo de debates no dia 24 de novembro, daqui a 2 quintas-feiras, com a professora Fabiana Menezes, que nos fará, então, digamos assim, um pupurri de legística, tendências de legística no mundo. Ela que é doutora e pós-doutora em legística, que é o mesmo que qualidade legislativa, que falará um pouco assim de tendências e boas práticas internacionais. Então, será um formato mais de conferência. Então, convidamos a todos. Eu acho que é um evento imperdível para a gente fechar esse ciclo de debates aí. Queria passar, então, por fim, a palavra ao Alcir Almeida para fazer, então, comentários finais. Só alguns comentários pontuais. Na fala do Gustavo, eu compartilho, talvez, do diagnóstico, mas não da medida, a forma de remediar, né? Ou seja, o problema do congestionamento da agenda por projetos do Executivo, quer dizer, acho que a questão central é o rito das medidas provisórias. É uma coisa que está sendo debatida e tal, isso tem que ser revisto, né? O problema maior, a meu ver, não é a dominância de projetos do Executivo na agenda, né? A dominância, por si só, ela não fala muita coisa. A gente pode imaginar um cenário em que o Executivo age como um delegado da maioria parlamentar. É assim nos sistemas parlamentares, entendeu? A dominância passa a ser um problema quando você não tem a oportunidade de estabelecer uma agenda alternativa. Então, a gente tem que olhar para saber se as regras permitem ou não, ao caso a Câmara, o Parlamento, estabelecer uma agenda alternativa. E hoje as regras não permitem, né? Principalmente por conta das medidas provisórias. O fato de ter muitos projetos de lei do Executivo, isso por si só diz pouco. Tá? Então, a coisa de separar um dia eu não sei. Acho que não vai ao ponto central da questão. É mais uma questão das regras que regulam a relação entre Executivo e Legislativo, e menos uma questão de procedimento interno da Câmara, a minha impressão. Tá? Thalita, né? Essa coisa do papel das conferências, conselhos, democracia mais direta versus democracia representativa, o papel do Congresso nessas coisas, tem duas visões aí. Uma visão seria que o papel do Congresso está sendo basicamente substituído pelos conselhos e tal, mas tem uma visão que acha que essas coisas são complementares. Tem um trabalho, infelizmente eu não lembro o título, mas o Ministério da Justiça, junto com o IESP do Rio de Janeiro,
fez um trabalho exatamente sobre esse ponto, e o grande achado é que o Congresso Nacional trabalha de forma complementar ao que é proposto, por exemplo, nas conferências nacionais. Então, não é uma coisa de substituição, não é uma coisa de você passar de uma arena para outra. Não, muito pelo contrário. O estudo deles revela que existe uma complementariedade grande. Os parlamentares usam os inputs das conferências, todos os conselhos. Eu não lembro os detalhes, mas a visão da Tami e do Fabiano, exatamente. Eu não lembro o título, mas deve estar disponível no site do Ministério da Justiça. Mas a ideia é de complementaridade. Tá? E a outra observação final que eu gostaria de fazer é a ideia de que as comissões, o poder das comissões, o colega lá ensinou, do ponto de vista das regras, não, as comissões permanentes não são poderosas. Mesmo quando você tem a possibilidade de um parecer terminativo, quando você tem um parecer terminativo, cabe ao plenário recurso. Uma maioria do plenário pode reverter a decisão da comissão. Então, se a gente comparar com o caso norte-americano, por que as comissões norte-americanas são muito poderosas? Né? Só complementando a fala do Marcelo. Primeiro, porque nos Estados Unidos você tem a opção de decidir, de definir que um projeto que sai da comissão, ele vai a plenário sem possibilidade de emenda, o que eles chamam de regra fechada. Isso limita a possibilidade do plenário de alterar o que sai da comissão. E outro mecanismo que dá muita força às comissões nos Estados Unidos é o fato de elas terem poder eles chamam de, em inglês é gatekeeping, né? Ou seja, você engaveta o projeto e retém na comissão. O plenário não tem poder de tirar dali. O plenário, no caso brasileiro, ele pode retirar um projeto de qualquer comissão a qualquer momento. Então, eu não vejo as comissões brasileiras como com forte poder de agenda. Eu não vejo. Do ponto de vista da teoria, o poder que elas têm é informacional, ou seja, a capacidade de levar o plenário a decidir mais para um lado ou para o outro em função da recomendação que ela faz. Poder de agenda ela não tem. Então, quer dizer, esse diagnóstico tem que ser pensado direitinho. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, gente. Queria agradecer, então, a Ciro Almeida pelo tempo, pela a pesquisa interessante que nos apresentou e que também, creio que deve ter sido muito proveitoso para você receber os subsídios dos colegas, pessoas que têm grande vivência prática e que poderão aí servir de referência para as suas próximas pesquisas, assim como do professor Fabiano Santos. Agradecemos também às pessoas aqui presentes, às pessoas que nos acompanharam pela internet e acompanhamos quem quiser continuar essa discussão novamente lá na Rede Ning, colocando a palavra logística, ciclo e qualidade no Google, você vai acessar o link com todo esse conteúdo e com a discussão acontecendo em nível virtual. E nos encontramos de novo aí no dia 24 de novembro para encerrar esse ciclo de debate. Muito obrigado, boa tarde a todos.